Fim do primeiro turno do Campeonato Brasileiro e na tela pra gente os 5 primeiros colocados na disputa pela bola de ouro do prêmio do Brasileirão ESPN Bola de Prata Sporting Bet. Gustavo Scarpa, Arrascaeta, Gustavo Gomes, Marcos Rocha e Cássio. Esses são os 5 primeiros colocados nesta luta pela bola de ouro. Prêmio ESPN Bola de Prata Sporting Bet é um oferecimento de Sporting Bet. Quer valer? Faz um Sporting Bet aí. Aconteceu hoje no Rio de Janeiro, na sede da CBF, uma reunião envolvendo a entidade que controla o futebol brasileiro e clubes das séries A e B. Assunto: arbitragem e as recentes polêmicas envolvendo não só a arbitragem de campo, mas também a arbitragem de vídeo. A Roberta Barroso acompanhou tudo de perto e traz os detalhes. Uma reunião na sede da Confederação Brasileira de Futebol para falar dela, a arbitragem que vem causando polêmica. Os presidentes dos 40 clubes das séries A e B foram convocados. Eles se reuniram com a comissão de arbitragem da CBF por 2h30. Entre os assuntos, falaram sobre VAR, desempenho nas últimas rodadas e melhorias necessárias. Temos consciência que é preciso melhorar muito e também precisamos trabalhar juntos por isso. O presidente da comissão de arbitragem, Wilson Seneme, assumiu erros. E essa reunião nossa aqui, eu espero e eu tenho como objetivo que seja um divisor de águas também para a arbitragem brasileira. Porque os equívocos que ocorreram até agora no primeiro turno, né, alguns são de interpretação, agora outros realmente são inaceitáveis. A CBF apresentou os próximos passos. Pela primeira vez, será feita uma intertemporada presencial com 95 árbitros de todo o Brasil no início de agosto, aqui no Rio de Janeiro. Já para o segundo turno, teremos a publicação de áudio e vídeo das principais checagens e revisões em até 24 horas após as partidas na Série A e 48 horas na B. Antes, não tinha um prazo definido. Eu vim até aqui conversar com o presidente Edinaldo, participar dessa reunião, para mostrar a minha indignação, a minha revolta. Quando eu falo minha, do Palmeiras e nossos milhões de torcedores e principalmente do futebol brasileiro. Fez uma apresentação muito bonita de PowerPoint, entende? Mas quando eu administro o Palmeiras, quando eu tenho que pagar as contas, não é com PowerPoint, é com atitude. Saio muito satisfeito daqui. O que eu vi é um processo que tem planejamento, tem ações já estabelecidas para serem implementadas, que tem um cronograma para avaliar o resultado dessas ações. O que os clubes esperam é que a arbitragem deixe de ser protagonista. Nós não podemos banalizar o erro. Não pode ser assim, o árbitro não pode errar. E se errar, ele tem que ser punido. O CNM já está fazendo isso. Às vezes é porque está num processo que tem árbitros que quando erram de uma forma que realmente entende que possa dar continuidade a um trabalho e fazer ali um aperfeiçoamento, ele tem feito. Mas tem situações que às vezes tem que dizer assim, olha, parou, não dá mais, porque não são erros primários. Giro revisão para possível falta. É isso, vamos debater um pouquinho o que aconteceu nesta terça-feira na sede da CBF. Estamos recebendo aqui o nosso comentarista de arbitragem, Leonardo Gaciba, que tem, obviamente, a capacidade de analisar o que aconteceu, mas também informações dos bastidores do que vive hoje em dia esse debate de arbitragem. Gaciba, é um prazer tê-lo aqui. Boa noite para você. Boa noite, Glaucia. Boa noite, senhores. Um prazer muito grande estar aí. Boa noite ao fã dos esportes. Eu acho que é um momento importante, realmente é um momento importante de parar. Eu acho que a primeira atitude que eu achei mais interessante é o seguinte: ninguém tapou o sol com a peneira, né? Foi dito de forma clara, erramos de maneira grave,
assumimos o nosso erro, ninguém ficou jogando para um lado ou para o outro os equívocos que aconteceram, e alguns erros são absurdos, alguns erros são graves, e realmente foram. E deixar bem claro, né, que eu acho que isso que é o mais interessante para conversar com vocês. Durante 3 anos eu fui a vidraça, eu pensei muito em arbitragem, pensei muito em movimentos, em trabalhos que pudessem vir a melhorar, e sempre falei, e isso o futebol brasileiro precisa ter muito claro na sua cabeça, e os que comandam o futebol, não vai acabar o erro da arbitragem. Não vai acabar o erro da arbitragem. O árbitro de vídeo não veio para isso. O erro zero não existe. O que não pode acontecer são erros gigantescos, que não são de interpretação. Alguns lances de fina interpretação nós vamos debater, alguns vão achar que acertou, alguns vão achar que errou, e isso é normal. O que não pode é não traçar uma linha de impedimento na origem de uma jogada por simples esquecimento. E esses são erros que enfraquecem a credibilidade de todo o processo. Muito bem, amigos. Nós vimos aí a palavra de alguns dirigentes que estiveram nesse encontro, nessa reunião. CNM falando em erros, esperando que esse encontro fosse um divisor de águas, de tudo isso que a gente acompanha, do que a gente tem visto. A importância de ter um encontro como esse, até de se assumir esses erros, mas também a gente vê que parece que os dirigentes não saem lá muito animados, não sei se é a palavra dessa conversa. A gente viu ali a Leila Pereira sendo bem firme, né, na manifestação dela, de que o PowerPoint que foi mostrado não serve, né, que ela quer ver a atitude. Eu acho que existem 2 pontos aí importantes. Primeiro, é assumir as responsabilidades, reconhecer que a arbitragem vive um momento crítico, em termos de critérios, em termos de intervenção de VAR, ou da não utilização, né? Acho que foi o ápice da bizarrice, foi o impedimento não checado no Palmeiras de São Paulo. Então, a admissão desse momento crítico é o primeiro ponto, e o segundo ponto é como resolver. E eu até queria saber do Gaciba, porque foi divulgado aí que vai ter a intertemporada dos árbitros e tal. Do ponto de vista prático, Gaciba, uma intertemporada traz que efeito? É condição física? É revisão de critério? Onde é que pode se ganhar tendo uma intertemporada? Infelizmente ainda continua a ênfase maior no árbitro de vídeo, não deveria ser. Deveria ser no campo, né? O campo acertando, o vídeo não é necessário. Essa é que é a grande verdade. O campo tomando as decisões corretas, quanto mais o campo acerta, menos o vídeo é necessário. Quando o campo começa a errar, que aí sim o árbitro de vídeo. Essa intertemporada que está se utilizando esse termo, que é uma coisa inédita, normalmente ela existe de uma outra forma, que é o curso preparatório da FIFA. Normalmente ela ocorre aproximadamente pelo mês de agosto, né? É um encontro com os 5 árbitros, pelo que eu vi ali são 3 sedes, né? Algumas modificações práticas estão sendo feitas, mas eu acho que acima de tudo é a hora de... Em especial, então é muito importante que a CBF tenha uma noção, e isso é uma das coisas que eu muito procurei praticar dentro da CBF e fui até muitas vezes criticado por isso. A CBF deve ter uma postura de utilizar o mesmo critério para todas as equipes envolvidas. Acho que isso é fundamental no processo. E aí eu acho que é um erro que a própria CBF deveria parar e pensar, que é, nos seus áudios, dizer que errou nesse lance, no outro simplesmente colocar o áudio e não colocar se acertou ou errou. Depois no outro ele vai dizer que é um lance de difícil interpretação. Os clubes não querem ouvir isso. Os clubes escutam como uma certa preferência, se disser que errou para um, se disser que errou para o outro. Ou fala tudo, ou toma a decisão e mostra todo quais são as interpretações da comissão, aqui acertou, aqui errou grave, aqui errou leve, ou então é melhor simplesmente divulgar os áudios. E todos, não divulgar áudios de clubes pequenos, considerados pequenos, é ruim para o futebol. Porque quando dá barulho, bota o áudio. Porque o que estão dizendo é, o áudio vai ser divulgado de 24 a 48 horas na Série B, 48 e na Série A, 24. Não é o tempo só. É todos os áudios têm que ser divulgados. E isso eu coloquei diretamente para o presidente Edinaldo, né? Ou divulga tudo ou não divulga nada. Isso é muito importante para a questão de dar credibilidade. É uma condução, é um processo que vai ter que ser entendido por uma comissão toda nova, vai ter que ser compreendido. Mas é bom que dê essa parada, essa respirada e consiga reavaliar todos esses seus
processos que estão sendo utilizados? Será que os árbitros estão apitando de forma demasiada? 48 em 48 horas, árbitros apitando, 72 horas no máximo. Será que não está muito corrido? Isso não está levando eles cansados aos jogos? O Brasil é um país continental, os clubes reclamam disso. O que está acontecendo? Alguma coisa tem que parar para pensar. Começaram a misturar agora as equipes de arbitragem, não estão utilizando equipes do mesmo estado, estão colocando um assistente de outro. Eles estão tentando dar uma mexida na forma e a condução, acima de tudo, para levar o campeonato a contento. A fase difícil vem agora. A fase difícil do campeonato começa agora, é a partir de agora, pode ter certeza, e anote aí que eu estou falando. Rodada 24, 25, 26, é o ápice da competição, é onde realmente começa a ter a maior dificuldade e o maior número de críticas. Saber lidar com essas críticas e como respondê-las é fundamental para conseguir tocar o processo bem até o final. Gaciba, boa noite. Enquanto você falava agora há pouco, apareceu o Daronco aí nas imagens que a gente usou para ilustrar o seu comentário. E o Daronco, claro, todo mundo sabe, é tido como um dos principais árbitros brasileiros, se não for o principal nesse momento. E o episódio dele com o Hulk, a declaração do Hulk após o jogo, dizendo que se sentiu ameaçado por uma frase do Daronco, até agora não foi explicado. O próprio Daronco não veio a público, o Atlético foi ao STJD, da CBF, da Comissão de Arbitragem. Curva natural, né, que a gente acontece na relação jogador com o árbitro. Né? Existe uma conversa, um diálogo entre jogador e árbitro, mas aí a acusação do Hulk realmente foi uma acusação que eu acho que deveria ter algum tipo de comentário da comissão. O que eu consigo ler é o seguinte: a comissão não viu equívoco nenhum do Daronco, até porque ele continua apitando normalmente. O Daronco termina o turno com 17 jogos na Série A, ao lado do Braulio Machado, são os árbitros que mais apitaram o Campeonato Brasileiro da Série A. Então é a única leitura que a gente pode fazer. Do demais a gente não ouviu em relação ao que aconteceu, essa conversa que aconteceu, mas claramente com a entrada do Atlético com essa queixa-crime, né, junto ao tribunal, acredito que as partes vão ser escutadas e provavelmente isso vai ser feito na frente de um tribunal de justiça, que é alguma coisa que poderia ser contornada extra-campo de uma forma mais tranquila. O veto ao Daronco já está feito. Sem sombra de dúvidas, eu não tenho dúvida que até o final do ano o Daronco não apita mais jogo do Atlético Mineiro por tudo que aconteceu. Perfeito. Vamos dar uma olhada em alguns números deste Campeonato Brasileiro que diz respeito à arbitragem. A gente traz aí primeiro, números de revisões do VAR no primeiro turno de 2021 e o de 2022. A gente comparando aí o ano passado para esse. Em 2021, 84 revisões. Em 2022, 103 revisões, um aumento de 22,6%. E nós temos também a média de faltas, cartões amarelos e vermelhos. A gente fez um levantamento aí de 22 a 18, né, 2018. Faltas em 22, 27,47, amarelos 5,34 e vermelhos 0,42. A gente vai vendo ali essa variação também de média nos cartões e de faltas. Gaciba, o que a gente pode ver destes dois levantamentos que a gente traz? Não só as revisões de VAR, esse aumento no primeiro turno, mas também aí nessas médias de faltas e cartões. Deve ter dado um trabalho danado, hein, Gaciba, levantar essa numeralha toda, hein, meu amigo? Na verdade, esse é um hobby que eu tenho. Desde que eu larguei a arbitragem, eu continuei, comecei a capturar esses dados de todos os árbitros brasileiros, de todas as competições brasileiras e, lógico, como eu estava dentro da CBF implementando o árbitro de vídeo, esses números estavam muito próximos a mim e eu acabei pegando esse hábito. Eu acho que é legal a gente colocar algumas coisas bem interessantes. Em primeiro lugar, um fato muito positivo, né? Mas perigoso. O número de faltas, a média de faltas é a menor da história do Campeonato Brasileiro, 27 faltas. A menor número de faltas, menor média, historicamente falando. Em contrapartida, existe um preço para isso. O maior número de cartões amarelos, a maior média da história e a maior média de cartão vermelho. As punições disciplinares realmente estão muito mais altas em relação à coisa. É um momento
perdi uma falta, vou aplicar um cartão amarelo para isso? Não sei. É um momento de instabilidade psicológica da arbitragem? Não sei. Essa é uma leitura que eu acho que cabe para todos nós do futebol. E a respeito de revisões, isso é outra coisa legal. Não é chegar lá e dizer assim, ó, eu quero menos revisões. Não é assim que a coisa funciona. Você só vai ter menos revisões, menos interferência do VAR a partir do momento que você constrói um trabalho de melhoria do campo. Né? E os números aí estão muito claros para comprovar, 22% a mais de revisões em relação ao ano passado. Está muito próximo uma revisão a mais do que o primeiro turno dos 2 primeiros anos do VAR, 19 e 20. Ou seja, a ferramenta foi mais utilizada, o que significa que o campo, né, acabou tendo opção de arbitragem para a CBF, porque agora nós temos todo o VAR da CBF, da Série A, centralizado em um único local. Quer dizer, não precisa você fazer curso. Você tem os árbitros de vídeos principais do Campeonato Brasileiro trabalhando toda semana, quarta, domingo, toda semana estão trabalhando na CBF. Não precisa você realizar cursos para árbitro de vídeo. Eles estão em cursos constantes, ficam no Rio de Janeiro de forma constante. E a partir dali pode-se trabalhar a ferramenta, se trabalhar clipes de instrução, linha de interferência. Isso é que é muito importante. Mínima interferência, máximo benefício, significa que as pessoas não consigam ver ao máximo o árbitro de vídeo, tendo o maior número de correções possíveis. O que a gente não pode ter é, com o árbitro de vídeo, ter os erros considerados absurdos, conforme o presidente assim considerou. Muito bem, Gaciba, obrigada por estar conosco nesta edição do Sport Center. Até a próxima, um abraço para você. Prazer conversar com vocês, até amanhã. Valeu. E agora aquele convite muito legal, porque a gente está mostrando uma série que homenageia o rádio, 100 anos do rádio, com grandes personagens do rádio brasileiro. E hoje é uma figura marcante, acho que nacionalmente conhecida, mas é marcante na vida de um paulista, de um paulistano, que é o pai. O cara chama, o apelido dele é o pai do gol. Estamos falando do Zé Silvério, gol, 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 gol. E de hoje para amanhã, 00:30, o segundo episódio é simplesmente com ele, o pai do gol, José Silvério. Foi nesta partida onde brilharam o goleiro Marcos e mais uma vez o pai do gol, ou seria o pai da santa defesa? Eu tenho, né, uma narração do Silvério, que foi do pênalti da Libertadores de 2000, né, que eu tenho guardado também essa gravação, que é Marcelinho contra Marcos, né? Se o Marcelinho errar, eu acho que ele me fala assim, a torcida queria o sangue do Marcelinho, né? Verdade, pro palmeirense, o Marcelinho perder, o gosto será especial, porque é do Marcelinho que a torcida queria arrancar o sangue. Autorizado, foi pra bola, bateu, José Silvério é um monstro, um gigante, que eu tenho um amigo palmeirense que até hoje ele brinca, pô, quando você perdeu o pênalti lá pro Marcão, José Silvério narrou de uma forma extraordinária. O pai do gol teve que gritar, defender o Marcos. Moleque! Realmente é um dom, né, cara? O rádio foi implantado no Brasil. É isso aí, galera palestrina. Não se esqueça de deixar seu like no vídeo e de se inscrever no canal se ainda não for inscrito. E ative o sininho de notificações para ficar por dentro de todas as informações do nosso Verdão. Obrigado. Tamo junto. Valeu.